E informação importante para o mercado: Carlos Vinícius, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Grêmio, não terá sua renovação de contrato automática no tricolor, ou seja, ele pode sim assinar um pré-contrato. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz atualizações importantes sobre o tema e fala também sobre a chance de o Corinthians vender uma dupla de atletas da base para times da Europa. Memphis Depay fez concessões ao Corinthians e espera por uma resposta da proposta de renovação que fez ao Timão. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já o Corinthians recusou nas últimas horas proposta de $1.100.000 do argentino Júnior pelo lateral direito Pedro Milans. O uruguaio queria por empréstimo com obrigação de compra para a equipe argentina. E esse papo de que o Corinthians pode vender 2 de seus jogadores da base para a Europa, diante de toda a dificuldade financeira, o Corinthians adoraria que existissem propostas por Dieguinho e Guinegão. Bora aos boatos. O Dieguinho interessaria ao PAOK. A proposta divulgada de até 12 milhões de euros com bônus. Só para observar uma coisa importante. O PAOK tem como sua maior compra da história um negócio fechado no ano passado por um meia grego chamado Zafiris. O Zafiris custou 10 milhões e meio de euros. Alguém acha que o PAOK pagaria 12 milhões de euros no Dieguinho, que é reserva do reserva no Corinthians? Enfim, essa é uma especulação. O Corinthians alega ainda não ter recebido nenhum comunicado oficial do PAOK em relação ao Dieguinho. Jogador que já havia sido especulado também no Bruges, aí sim com uma proposta muito mais realista de 5 milhões de euros. Pois bem, em relação ao Guinegão, houve uma proposta nos últimos dias do Las Palmas, da segunda divisão espanhola. O Las Palmas sugeriu o empréstimo do Guinegão por uma temporada, com pagamento de 1 milhão de euros e uma opção de compra. O Corinthians entendeu a cifra como muito baixa e acabou descartando a operação de empréstimo do Guinegão. Você, torcedor do Corinthians, acha que Guinegão, 19 anos de idade, e Dieguinho, 18, valem quanto? Quais seriam os valores que você pediria para se desfazer da dupla? Estou curioso para saber a opinião de vocês. Usem o espaço para comentário e registrem o que pensam, beleza? Informação importante: Carlos Vinícius, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do Brasil ou do exterior. Isso porque o vínculo dele com o Grêmio se encerra em 31 de dezembro e não haverá renovação automática do contrato. O Grêmio imaginava que bastava que o atacante disputasse 50% dos jogos do time na temporada, que o vínculo seria prorrogado de forma automática por mais um ano. Mas, na conclusão do acordo do atual contrato, essa cláusula foi excluída e dessa maneira não haverá renovação automática. Um enorme tombo para os dirigentes gremistas. E aqui vem outra informação importante. O tricolor gaúcho, até para não correr o risco de perder alguém que tem feito enorme sucesso, abriu os cofres na tentativa da manutenção do Carlos Vinícius. Essa renovação ainda não aconteceu, existem conversas, mas existem também outros clubes brasileiros interessados. Dá para dizer que o Corinthians é um deles. O Carlos Vinícius é torcedor do Corinthians e chegou a ser sugerido para o Timão nas últimas 3 janelas. O Corinthians sempre desconfiou da capacidade do atleta, o Grêmio foi o único a confiar e acreditar e oferecer R$950 mil, seu salário atual. Importante contar que o Carlos Vinícius nesse ano soma 35 jogos com 18 gols e uma assistência, são 10 gols no Brasileirão. Ele foi ultrapassado pelo Pedro, que marcou 2 vezes contra a Chapecoense e foi para 12 gols marcados. Carlos Vinícius caberia no seu time de graça. Assina-se um pré-contrato agora e recebe o jogador a partir de janeiro do ano que vem. É natural que se ele ganha algo próximo a R$1 milhão mensais hoje, que ele peça pelo menos 1,5 milhão, 1,6 milhões entre salários, direitos de imagem e luvas. Essa é uma observação importante. Centroavante de 31 anos de idade, que tem feito enorme sucesso com a camisa do tricolor gaúcho. Use espaço para comentar e opine sobre o tema. E Memphis Depay virou alvo de mais uma proposta do exterior. Mas calma, torcedor corintiano. O interessado é uma equipe chamada Çorum, que acaba de subir da segunda para a primeira divisão na Turquia. Nada que possa mudar o preço do dólar. Importante registrar que o Memphis tem trabalhado nos bastidores para renovar o contrato com o Corinthians. Por meio de seus representantes, ele pediu para avisar que topa ficar no Timão desde que o Corinthians lhe ofereça 3 anos de contrato. E nesses 3 anos pode haver o parcelamento daqueles R$45 milhões de dívida. O Memphis aceita uma redução do salário, mas ele quer ganhar mais do que o Corinthians oferece. Só para contar que até 31 de julho, ou seja, até sexta-feira dessa semana, o Memphis tem direito a R$6 milhões mensais. O
Corinthians ofereceu 2 milhões de reais e o Memphis quer um valor entre essas duas cifras que eu citei. Importante contar também que o staff do Memphis entende que se não houver a renovação do contrato agora, aí sim ele vai abrir propostas ou a possibilidade de propostas para outros clubes. Sobre bônus, a oferta alvinegra não tem nenhum pagamento de bônus novo. O Memphis Depay trabalha com alguns bônus. Vamos ver como é que essa história termina. O que eu tenho ouvido no Corinthians é de que o Timão não está disposto a mudar em absolutamente nada aquilo que lhe havia sido oferecido ainda durante a Copa do Mundo. Agora é aguardar cenas dos próximos capítulos. O Edmar José quer saber se o Memphis vai ou não renovar. O Memphis fez mais uma contraproposta. Vamos lá. No Corinthians, durante o Mundial, fez uma oferta oficial. O Memphis esperou a Copa acabar e não respondeu. Essa resposta veio na segunda-feira com uma contraproposta que, na terça-feira, em reunião, foi descartada. O Corinthians disse, não temos a menor condição de pagar isso que você está pedindo, esqueça, não vai sair negócio. Beleza. O Memphis fez chegar aos ouvidos da diretoria do Corinthians uma segunda contraproposta, com valor mais próximo do salário, pedindo um pequeno bônus, o Corinthians não colocou bônus, e pedindo 3 anos de contrato. O Corinthians está estudando, analisando se vale a pena ou não levar essa história adiante, tá bom? Felipe Tavares, Nicola, já votei e deixei like, obrigado. Muito se fala sobre a venda do André e do Bidon do Corinthians, mas queria saber como é que anda em relação ao Yuri Alberto, ao Hugo Souza e Mateuzinho. Cara, o Yuri dificilmente vai ser vendido, o Corinthians tem só 50% dos direitos econômicos, e para que o negócio saia, o Corinthians pede 20 milhões da parte dele, ou seja, 20 milhões da parte dele, a proposta precisaria ser de 40 milhões de euros. Ninguém vai pagar 40 milhões de euros no Yuri Alberto. Sobre o Hugo Souza, há um acordo verbal entre a diretoria e um empresário do Hugo, para que se pintar uma proposta de 3 milhões de euros, ele possa ser negociado. Mas ninguém, até agora, se manifestou disposto a gastar tudo isso. Em relação ao Mateuzinho, sondagens e não passou disso, tá bom? Marcos Antônio só pode ser vendido para fora do Brasil, escreve o Moisés Gago. E o Corinthians recusou a contraproposta de Memphis Depay. Vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre a renovação do contrato do holandês. O Arthur melou de vez no Corinthians. Miguel, tá muito difícil, para não dizer impossível. E a justificativa é meio básica, né? Grana. O Corinthians hoje tem quase 25 milhões de reais em pendências na FIFA e também na CNRD, e enquanto não resolvê-las, nem pode inscrever outros atletas. Só depois que resolver essa questão é que aí sim o Corinthians vai ter a oportunidade de fazer a inscrição de outros jogadores. Que mais? Perguntas, dúvidas e sugestões, estamos ao vivo, tá? E Memphis Depay ligou para o presidente do Corinthians, Osmar Stabile. Pelo menos foi o que garantiu Samir Carvalho, setorista do Timão. Segundo o Samir, depois de o Corinthians rejeitar a contraproposta feita pelo staff do jogador, o Memphis pegou seu telefone de Ibiza, onde passa férias, e entrou em contato com o presidente Osmar Stabile. Tentei ligar para o Stabile para confirmar essa ligação, ainda não tive resposta. Assim que ele se posicionar, eu atualizo vocês. Mas, segundo a apuração do Samir, nessa ligação telefônica, o Memphis Depay deixou bem claro que topa baixar um pouco mais sua pedida salarial. O Corinthians considerou a oferta do Memphis absolutamente fora da realidade. Há 2 grandes problemas. Primeiro, o Memphis pede mais do que os 2 milhões de reais por mês que o Corinthians quer pagar de salário. O segundo e maior entrave diz respeito à dívida que o Timão tem para com o Memphis. Nesses 2 anos de contrato, o Corinthians deixou de pagar quase 45 milhões de reais com bônus. E a ideia do Memphis Depay é receber essa grana à vista. O Corinthians alega não ter a menor capacidade de fazer tal quitação diante de todos os problemas financeiros pelos quais passa. E o presidente Osmar Stabile pede que o Memphis aceite o parcelamento desses 45 milhões de reais ao longo dos 2 anos de contrato. Se não houver essa facilitação do Memphis, dificilmente esse acordo vai acontecer. No Parque São Jorge existe a convicção de que o Memphis não tem boas propostas do exterior. Até por isso, ou o Memphis aceita aquilo que o Corinthians oferece, ou não vai haver acordo. Só para completar, contar que antes de tomar seu 4º transfer ban na FIFA, o Corinthians ainda tentou convencer o Midland da Dinamarca a renegociar o prazo de pagamento do volante Charles. A resposta do Midland foi curta e direta: não aceitamos e estamos solicitando à FIFA a punição por parte de vocês. Hoje o Corinthians tem 3 transfer bans na FIFA e outra punição via CNRD. E você, o que pensa sobre Memphis Depay, sobre as punições, sobre a condição financeira do Timão? Já usa o espaço para comentário para opinar. Fala, rapaziada boa, chegamos aí com mais um giro de notícias exclusivos e atualizados do Corinthians nesta sexta-feira, agitada com muito mercado da bola. Agitando para você, um grande abraço, nos siga para mais e até os próximos vídeos.